Hoje, 24 de junho de 2026, na presença de Jesus Cristo e na presença da Igreja de Jesus Cristo, vou apresentar a parte 21 de 26 da série de pregações bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no seguinte tema: o propósito de Cristo Jesus para os dons espirituais, dons no púlpito e maturidade no banco, o diagnóstico da igreja em Corinto. Hoje vou pregar todo o capítulo de 1 Coríntios 12. Então prestem bastante atenção. A igreja em Corinto tinha sérios problemas relacionados ao culto cristão. Compartilhei dois desses problemas nas mensagens anteriores: a questão da decência do traje feminino e a falta do domínio próprio dos crentes em relação à ceia do Senhor. Vou apresentar nesse capítulo 12 de 1 Coríntios que a igreja em Corinto ainda enfrentava problemas quanto ao uso dos dons espirituais. Aquela comunidade não estava apenas usando, mas abusando desses recursos. Ainda hoje, o mau uso dos dons espirituais é um grave problema na igreja, pois muitos crentes modernos os utilizam como instrumento de autopromoção. Essa altivez espiritual é um claro sintoma de imaturidade espiritual. Ferramentas do Espírito Santo, dons para edificar, não para parecer. Os dons espirituais não foi dados à igreja para projeção humana, nem como um aferidor para medir o grau de espiritualidade de uma pessoa. Eles foram concedidos para a edificação do corpo místico de Jesus, que é a igreja. Pelo exercício correto dos dons do Espírito Santo, a igreja cresce de forma saudável espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. Portanto, eles são vitais para a igreja. São os recursos que o próprio Espírito de Deus concedeu para suprir necessidades dos membros das igrejas e promover o crescimento mútuo. Siga e obedeça a este diagnóstico espiritual em sua vida. Preste bastante atenção. Vou analisar algumas perspectivas teológicas sobre os dons espirituais. Primeira perspectiva teológica: o problema dos dons espirituais como símbolo de status. Versículo 1 a 12. O primeiro problema que encontramos na igreja em Corinto é o mau uso dos dons. Aquela comunidade possuía todas as manifestações espirituais. Não lhe faltava dom algum. Porém, a igreja em Corinto tentou colocar a variedade de línguas como o dom mais importante, usando como símbolo de status espiritual.
É isso que vemos nas igrejas modernas. É imperativo ressaltar que os dons espirituais não são aferidores de espiritualidade. Não se mede a maturidade espiritual de uma igreja pela presença dos dons nela. Se os dons espirituais fossem o critério definitivo, a igreja em Corinto seria a campeã da espiritualidade, vencendo qualquer copa bíblica daquela época. A realidade daquela igreja, no entanto, era outra. Seus membros não eram com todos os dons espirituais, eram carnais. Os crentes da igreja em Corinto não eram maduros espiritualmente, mas infantis. Eles tinham carisma, mas não caráter. Possuíam dons, mas não piedade. Era uma igreja que vivia em êxtase, mas não tinha um testemunho consistente. Sua liturgia era extremamente viva, mas faltava a prática do evangelho, faltava amor entre os irmãos e a santidade aos olhos de Deus. A igreja em Corinto era marcada por excessos onde escasseavam a ordem e a decência moral e espiritual. Reflitam sobre isso. Os tempos mudaram, mas os mesmos erros do passado ainda são repetidos nas igrejas modernas. Há comunidades que ensinam que o dom de variedade de línguas é o selo e evidência do batismo com o Espírito Santo. Há quem pense que esse dom é o único sinal da verdadeira espiritualidade, considerando o crente que não fala em línguas como alguém de segunda categoria. Essa posição não tem amparo legal na Bíblia. É um equívoco. Todos os salvos são batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo Jesus, a igreja. Mas nem todos os crentes têm o dom de variedade de línguas. É importante ressaltar que o dom de variedade de línguas tem o seu valor, pois tudo que Deus dá é importante. Se o Espírito Santo é quem concede esse dom, certamente ele possui relevância. Porém, é preciso observar a posição que esse dom ocupa na lista dos dons. Espantem, ele é o único que não visa a edificação do corpo, mas sim a autoedificação. Portanto, nas Escrituras, ele sempre aparece em último lugar o dom de línguas. Vale destacar que em momento algum a palavra de Deus coloca qualquer dom espiritual como selo ou evidência exclusiva do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é, na verdade, sua inserção no corpo de Cristo, a igreja.
todo aquele que foi transformado, regenerado, foi batizado pelo Espírito Santo, o corpo de Cristo, a igreja. Assim, não é o falar em línguas que evidencia essa ligação com o corpo, mas sim a transformação, regeneração e conversão a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Quero aproveitar para compartilhar com você uma verdade teológica linda e cheia de valor para o seu caminhar com Cristo Jesus. Essa primeira verdade fala sobre o contraste entre o outrora e o agora. A vida com Jesus Cristo carrega uma marca linda de transformação. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre a nossa conversão a Jesus, ele exalta justamente este divisor de águas. O passado já não nos define. O que importa é o presente que ele nos deu. Assim diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 12, 2. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo és guiados. Quer saber o que é que o apóstolo Paulo está ensinando? É que há uma distinção entre o outrora e o agora. Os ídolos, no grego eidolon, embora mudos, guiavam, controlavam e dominavam os crentes em Corinto antes da conversão deles. O ídolo é mudo. O ídolo não tem vida. O ídolo não fala. O ídolo não ouve. O ídolo não age. Mas, a despeito disso, pasmem, o ídolo guia, controla e dirige a vida daqueles que o veneram. Oséias capítulo 4, versículo 12. O meu povo, diz o Senhor, consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituindo-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Quer saber quem está por detrás dos ídolos de quaisquer religiões ou os ídolos pessoais dos crentes? Até o dinheiro é um ídolo. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. Quem está por trás do ídolo, diz Paulo, são demônios. Em 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Muitos crentes modernos estão associados aos demônios no trabalho, na rua, na sociedade, sem querer estão associados aos demônios. Até a festa junina é um ídolo pagão. Assim, quando uma pessoa é guiada por ídolos,
ela está sendo controlada por demônios. O ídolo ou uma imagem de escultura tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem garganta, mas nenhum som sai dela. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Do mesmo modo são os que fazem e os que seguem. Salmos 115, 8. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Nada. A pessoa que molda um ídolo e o segue, e pode ser qualquer ídolo pessoal, essa pessoa perde a capacidade de ver, ouvir e entender a realidade espiritual. Ela passa a ser controlada e guiada cegamente. Esses ídolos eram demônios que agiam na vida dos coríntios, guiando-os cegamente antes de sua conversão a Cristo Jesus. Muitos crentes de Corinto procediam do paganismo. Convém ressaltar, sobretudo, que as religiões gregas de mistério tinham as experiências espirituais como norma, como regra. As pessoas estavam acostumadas a ser guiadas por algum tipo de força sobrenatural ou demoníaca até um estado de transe ou êxtase ou alguma coisa ou atitude estranha. O apóstolo Paulo então mostra para a igreja de Corinto que outrora eles eram conduzidos e guiados pelos ídolos, mas agora são guiados e controlados pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus e afirma anátema Jesus, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, Kyrios Jesus, senão pelo Espírito Santo. Se preparem para ouvir as próximas palavras. Na cultura grega, quando um cidadão queria agradecer aos deuses por uma graça alcançada, uma cura, uma boa colheita, a vitória em um processo judicial ou a sobrevivência a uma guerra, ele levava um anátema ao templo. Inicialmente, esses presentes eram frutos, flores ou animais para o sacrifício. Com o tempo, tornaram-se objetos duráveis e de alto valor. Estátuas, colunas, vasos decorados, joias ou armas tomadas dos inimigos derrotados em batalha. Esses objetos eram inteiramente colocados no alto, pendurados nas paredes dos templos ou expostos em pedestais, para que todos os visitantes pudessem ver a devoção daquela pessoa e a generosidade do seu Deus com letra minúscula. O ponto de virada cultural para o significado moderno reside na propriedade do objeto.
uma vez que um objeto era declarado anátema, ele deixava de pertencer ao mundo humano, profano, e passava a ser propriedade exclusiva da divindade. Retirar o anátema, roubar ou usar para fins comuns era considerado um sacrilégio terrível que atraía a ira imediata dos deuses sobre o indivíduo, a família e a cidade. Portanto, o anátema era algo separado para sempre, intocável e irrevogável. A transição do sentido positivo, oferta bendita, para o negativo, coisa maldita, ocorreu por meio da fusão cultural com a tradição judaica. Ouça aqui agora o conceito de destruição. No Antigo Testamento, quando uma cidade inimiga pagã era conquistada, ela era consagrada à destruição. Olha lá, no livro de Josué. Com essa destruição, é total, e os despojos eram proibidos para o povo. Os tradutores gregos usaram a palavra anátema para traduzir esse estado de separação forçada para a ruína, ou que antes era separado para uso de Deus, passou a significar separado para destruição e para a ira de Deus. Preste atenção, agora vou esclarecer o impacto no texto lá na igreja em Corinto. Lá no culto em Corinto, quando um crente, lá na frente, na liderança da igreja, gritava: anátema! Anátema Jesus! A pessoa estava usando o termo com a carga pesada que ele já tinha no primeiro século, o desejo de que Jesus fosse completamente rejeitado, amaldiçoado, banido da comunhão, entregue à destruição. Diante do exposto, guarde o seu coração e mantenha-se vigilante quanto aos excessos do êxtase religioso. Convém refletir antes de proferir qualquer palavra na igreja. Não é absurdo anátema Jesus dizer Jesus é amaldiçoado? E num culto de uma igreja que tinha todos os dons, Corinto. Um absurdo isso. Segundo a perspectiva teológica, o contraste entre os ídolos e o Deus Trino. Paulo argumenta, versículo 4, 5 e 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos dons, nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui a Trindade está presente. Você sabia? Terceira perspectiva teológica. A natureza dos dons espirituais. O apóstolo Paulo está falando de dons, de serviços, de realizações. Isso fala acerca da natureza dos dons espirituais. Quer saber o motivo que o apóstolo Paulo fala sobre dons, serviços e realizações? Preste atenção, todos nós
estamos convocados para atos missionários em Pirapora, Minas Gerais. Não tente sair, se esquivar. Uns vão, outros ficam em oração. O dom tem uma tríplice natureza. Primeira natureza, quanto à origem dos dons, são charismata. Versículo 4. Os dons são diversos. A palavra grega charismata ou charisgraça, assim Paulo aborda a origem dos dons. O dom espiritual procede da graça de Deus. Nenhum ser humano tem competência para distribuí-los. Essa não é uma prerrogativa humana. Os dons originam-se na graça divina e são ministrados, doados e distribuídos pelo Espírito Santo. O homem não possui capacidade de conceder dons espirituais nem nenhum aspecto imaginável. A origem deles nunca reside no ser humano, mas sempre na graça de Deus. Graças a Deus. Segunda questão. Quanto ao modo de atuar, o dom é diaconia. Paulo prossegue em versículo 5. E também a diversidade nos serviços. Aí no grego é diaconia. A palavra grega serviço ou diaconia. Isso se refere ao modo de atuação do dom, que é a prontidão para servir. Os dons são dados não para a projeção pessoal, mas para o serviço real. O dom diaconia é para o serviço real a Jesus e à igreja. Deus nos dá dons para servirmos uns aos outros e não para tocarmos trombeta, exaltando nossas virtudes ou habilidades. Um crente jamais deveria acender as luzes da ribalta sobre si mesmo no exercício do dom espiritual. A finalidade do dom espiritual não é autopromoção, mas edificação do próximo, irmãos e irmãs. Quando o crente se esquiva, distancia do chamado do dom ao serviço a Jesus e à igreja, ele pede muitas bênçãos espirituais. Ainda diz que é crente. A questão é o discipulado no início. Quem não passou com o discipulado no início da vida cristã, tem dificuldade de trabalhar para Jesus e para a igreja. Tem dificuldade, porque não ensinaram. Ou não quiseram aprender. O dom tem uma tríplice natureza. Terceira, quanto à sua finalidade, os dons são energêmata, no grego. Versículo 6. E há diversidades nas realizações. Energema, energia. A palavra energema ou energemata vem de energia, de obras exteriores. É a energia de Deus operando nos cristãos e transbordando para a vida da comunidade. O dom espiritual tem uma finalidade. Sua finalidade é a exteriorização de um ato, de um trabalho, de alguma realização. Estamos aqui nos prontificando para atos missionários em Pirapora, Minas Gerais. Quarta perspectiva teológica, o propósito de Deus para os dons. Ouça e receba o decreto profético, versículo 7 de 1 Coríntios 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso.
vou destacar duas coisas. Em primeiro lugar, os dons são dados a cada membro do corpo de Jesus, a igreja. Todos os crentes salvos por Jesus têm pelo menos um dom. Eu vejo o dom do Edivaldo, da Maiara, Gessi, Genesi, Cássio e Veneza, da minha esposa. Eu vejo, irmãos, mas precisamos deixar nos conduzir por eles e não matar o dom, enterrar o dom, o talento. Olha aqui, a afirmação de Paulo é categórica. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Não existe ninguém convertido a Jesus sem dons espirituais. Cada membro de uma igreja tem pelo menos um dom. Segundo lugar, os dons têm um propósito. São dados visando a um fim proveitoso, ou seja, a edificação da igreja de Cristo Jesus. O benefício não é próprio e pessoal, mas endereçado à coletividade. A igreja está investindo financeiramente em atos missionários em Pirapora. E vamos lá. E vamos lá. Para a glória de Jesus. Se prepare, irmã. Se prepare, irmão, para atos missionários em Pirapora, Minas Gerais. Não estamos brincando com isso. Quinta perspectiva teológica de grande valor. Variedade de dons. Versículo 8 ao versículo 10. Não vou ler isso agora não. 8 a 10. Não há crente sem dom, nem crente com todos os dons. Versículo 8 a 10. A lista em apreço dos dons pode ser assim sintetizada. Primeiro, dom da palavra, dom da pregação. Segundo, dom de sinais ou de milagres. Terceiro, dons de serviço. Há variedades e diversidade de dons. O Espírito Santo é quem distribui, a fim de que não haja ninguém ou nenhuma falta, necessidade ou carência na igreja. Sexta perspectiva de grande valor, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. Versículo 11. Paulo está falando que é o Espírito Santo que distribui os dons e quem age fisicamente na vida daquele que exerce o dom. O homem é apenas um instrumento, mas o poder é do Espírito Santo. Você sabia? Paulo usou 4 verbos-chave que ilustram a soberania de Deus na distribuição dos dons. Primeiro, o Espírito Santo distribui. Segundo, dispõe. Depois, coordena, estabelece do começo ao fim. É o Espírito Santo que está no controle. É Ele quem estabelece o corpo e quem coloca cada membro no corpo e distribui cada dom a cada pessoa conforme seu propósito e soberania. Eu vejo que Edivaldo tem dom da música. Outro tem dom da oração. Qual o seu dom? Eu não sei. Deixa o dom fluir, irmão. Fluir na sua vida. Entendeu? Deixa fluir.
Agora para a segunda parte da pregação. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo. A igreja é comparada a uma família, a um exército, a um templo e a uma noiva. Porém, a figura predileta do apóstolo Paulo para escrever e descrever a igreja é o corpo. Quer saber a razão que Paulo tem predileção por essa figura, o corpo? Ela é uma das mais completas para escrever a igreja. Paulo destaca 3 soberanas verdades sobre isso aqui. Primeira verdade, a unidade no corpo. Versículo 12 e versículo 13. Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado a beber em um só Espírito. Você sabia, o corpo é uno. Sua principal característica é a unidade. Todos que creem em Jesus são um. Fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. Essa unidade não é organizacional nem denominacional, mas espiritual. Nós confessamos o mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, ministramos no mesmo corpo, experimentamos o mesmo batismo. Você sabia? Há 2 fatores que mantêm a unidade do corpo místico que é a igreja. O sangue. Pode ser difícil estabelecer a unidade entre meus pés, minhas mãos e meus rins. Contudo, o mesmo sangue alimenta esses membros e todos os outros. O sangue fornece vida ao corpo. Se o impedimos de chegar a algum deles, esses morrerão rapidamente. Quer saber o que te enxerta e tem sede no corpo de Cristo, que é a igreja? Quer saber o que te torna um no corpo de Cristo, que é a igreja? É o sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Assim como o sangue é o elemento que unifica o corpo físico, o sangue de Cristo nos torna um. Ninguém pode fazer parte da igreja a não ser por meio da expiação, da obra de redenção operada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ninguém entra na igreja sem primeiro ter se apropriado dos benefícios da morte e do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia? Em relação à igreja, Paulo diz, versículo 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. O Espírito Santo foi quem enxertou você no corpo de Cristo, que é a igreja. Você foi batizado e introduzido na igreja por Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo quem colocou você no corpo de Cristo, a igreja, e ainda mais transformou e regenerou a sua vida. Um membro do corpo de Cristo, que é a igreja, pode ser mais cheio do que outro, mas nenhum membro está sem o Espírito Santo. Ser batizado pelo Espírito Santo significa fundamentalmente pertencer à igreja. Você sabia? Ser cheio do Espírito Santo significa que nosso corpo pertence a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
segundo a soberana verdade. A adversidade do corpo. Versículo 14 a 20, a Bíblia diz, em 12 e 14, o corpo, embora uno, tem uma grande diversidade de membros. A beleza e a função do corpo nascem exatamente dessa harmonia. Todos os membros trabalhando juntos pelo bem comum. O segredo da beleza é a proporção. Prestem atenção. O nariz, que cresce além da conta, desfigura o rosto. O olho é um órgão nobre, o verdadeiro farol do corpo. Mas já imaginou encontrar um olho de 75 quilos na rua? Você saía correndo. Parece um monstro. Paulo pergunta, versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? A visão sem ação é infrutífera. O olho cumpre o seu papel perfeitamente ao enxergar a manga madura. Porém, se o corpo dependesse apenas do olho, ele morreria de fome diante da fartura. Visão sem ação gera frustração. No corpo de Jesus, que é a igreja, alguns têm o dom da visão, discernimento, estratégia, mas precisam dos braços e pernas, execução, serviço, para que o milagre aconteça. O valor da interdependência. A mão colhe o fruto, mas não pode nutri-lo. A boca mastiga, mas não pode enxergar o perigo na estrada. Nenhum membro é autossuficiente. Quando um membro tenta agir sozinho ou despreza o papel do outro, o corpo inteiro sofre a escassez. Você sabia? O propósito comum, o objetivo final de cada movimento, do olhar ao mastigar, não é vaidade em um âmbito específico, mas a sobrevivência e edificação de todo o corpo. Quando trabalhamos em harmonia, olha aí, Atos Missionários em Pirapora, Minas Gerais, quando em harmonia, o esforço de um alimenta os outros. Igreja, nenhum de nós foi chamado para ser um membro estendido numa cadeira, no sofá, numa cama, assistindo o culto só em casa. Fomos chamados para conexão. O seu dom só ganha vida quando serve ao irmão que está do seu lado. Não seja um membro isolado, seja corpo ativo. Qual é a função, irmão ou irmã, que o Espírito Santo te deu para nutrir a igreja que você é membro? Você sabe qual é, mas tem medo de executar. Por que medo? Terceira, soberana verdade. A mutualidade do corpo. Versículo 21 a 31. Quando o apóstolo Paulo fala da mutualidade do corpo, exorta a igreja de Corinto sobre 5 questões fundamentais de grande importância teológica e espiritual. Primeira questão, o perigo do complexo de inferioridade. Versículo 15, 16. Se disser o pé, porque não sou mão,
não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Preste atenção aqui. Quando um crente moderno, membro de uma igreja, reclama, calunia, murmura, e não ter aquele dom espiritual, está questionando a sabedoria do Espírito Santo. Isso é culpar Deus de falta de sabedoria. É questionar a unidade do corpo de Jesus, que é a igreja. Isso vemos muitas igrejas. Por que só o pastor prega? Por que sua irmã que ora e canta? Fala sério. Nenhum membro da igreja deve se comparar, nem se contrastar outro membro da igreja. Você é único, você é única. Você é singular no corpo de Jesus. Deus colocou você nesta igreja como lhe aprove. Exerça a função que o Espírito Santo de Deus para essa igreja. Não torne pedra de tropeço, nem empecilho para essa igreja. Seja uma bênção para essa igreja. Ficar ressentido por não ter aquele dom espiritual é imaturidade, é auto-engano. Você deve exercer o papel na igreja com alegria, com entusiasmo, com zelo e fidelidade. Olha aí, Atos Missionários em Pirapora, Minas Gerais. Você é único e singular na igreja de Cristo Jesus. Segunda questão, de grande importância espiritual. O perigo do complexo de superioridade. Versículo 21 a 24, que eu vou ler agora. 21 a 24. A igreja de Deus não tem espaço para disputa e prestígio. A igreja não é uma feira de vaidades. Paulo pergunta, versículo 1 Coríntios 4, 7. Pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiver recebido? 1 Coríntios 4, 7. Não há espaço na igreja para vaidade. Nenhum membro da igreja pode envaidecer pelos dons que recebeu. Terceira coisa, a necessidade da mútua cooperação. Paulo ainda prossegue no seu argumento. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. A igreja é como uma família unida. Quando você mexe com um, mexe com todos. Quando você abençoa um, abençoa todos. Na igreja, cada um está buscando meios e formas de cooperar, ajudar, abençoar e elevar e ficar todos. Você sabia disso? O propósito verdadeiro dos dons é abraçar a unidade, para que nunca haja divisão entre nós. Na igreja não caminhamos em competição ou disputa, mas em profunda cooperação. Você sabia? Quarta questão, a necessidade da empatia na alegria e na tristeza. Versículo 26, de maneira que se um membro sofre,
todos sofrem com ele. E se um desonrado, com ele todos se regozijam. Você sabia? Já reparou que é muito mais fácil dar um abraço em quem está triste do que celebrar de verdade quando alguém se destaca? A psicologia explica isso. Pouca gente consegue vibrar com o sucesso dos outros sem sentir aquela ponta de inveja. E sabe por que é tão difícil ver o outro vencer? Porque o nosso mundo ainda gira em torno do nosso umbigo. No fundo, a gente pensa, quem merecia era meu filho. Esse cargo ou esse destaque. Paulo manda o gabarito sobre empatia. A gente precisa aprender a chorar com quem chora. Mas também pular de alegria com quem está feliz. A igreja não é um campeonato de quem é mais talentoso, o mais espiritual, ou que tem mais curtidas, mais dons. Nós estamos competindo, somos uma família, um só corpo, em Cristo Jesus. Quinta verdade espiritual, a necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e precisamos um dos outros. Versículo 27 e 28. Você sabia? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Segundo lugar, profetas. Terceiro, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 28. Concluindo, Paulo pergunta, porventura, são todos apóstolos, versículo 29, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? Versículo 30, tem todos o mesmo, tem todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. A ilusão da autossuficiência. Às vezes, achamos que Paulo faz uma saraivada, às vezes achamos que podemos caminhar sozinhos, mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Paulo faz uma saraivada de perguntas retóricas, e para todas elas, a nossa resposta precisa ser um não sonoro e rotundo. Não! O plano de Jesus nunca foi isolamento. Estabeleceu que precisamos um dos outros. Não existe um crente na igreja compete em si mesmo. Somos membros do mesmo corpo. Não somos autossuficientes. Dependemos um dos outros. É assim que a igreja funciona. Você sabia que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, abençoe nossas vidas nesse sentido, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vão ficar firmes, vigilantes em atos missionários em Pirapora, Minas Gerais, pois graças a Jesus já tenho quase todos os materiais nessa viagem, falta só alguns. Tem coisa que nem minha esposa sabe, mas Deus sabe como vai ser feito.
Jesus nos abençoe. Aqui em Pirapora, Minas Gerais, sábado, para quem está na viagem, 7h30 às 21 horas, reunião pelo Google Meet, eu, Edivaldo, Lília, minha esposa e Cássio, certo? Quer participar também, Lília? Pode participar com a gente, tá, Lília, beleza? Se for possível, certo? Vamos agora orar com a minha esposa logo após a bênção apostólica.